a sorte do programa tem mais felicidade do que tristeza. Já já vou provar tudo isso por aqui, hein? Vou mostrar pra você. Ó, muito bom dia de novo. 2 partidas fecham hoje a 21ª rodada do Brasileirão. No Rio, o líder Flamengo recebe o Vitória. Mais cedo, o Palmeiras, que está próximo de acertar com Andréas Pereira, tenta recuperar a vice-liderança diante do Sport. Nos 8 jogos do final de semana, o meu Inter perdeu para o Cruzeiro por 2-1 e aumentou a pressão sobre Roger Machado. No Nordeste, o Mirassol afundou mais o Fortaleza. Mesma situação do Bahia, que bateu o Santos com direito a encontro entre Carlo Ancelotti e Rogério Ceni. Por falar em seleção, o treinador italiano convoca daqui a pouco os jogadores para as últimas 2 partidas das eliminatórias sul-americanas e Neymar é dúvida. De volta ao Brasileirão, o Bragantino derrotou o Fluminense, o Botafogo bateu o Juventude com 2 gols do estreante espanhol Cris Ramos. Ainda no Sul, Grêmio e Ceará ficaram no 0-0. No Rio, o Timão ganhou do Vasco por 3-2 e se afastou do Z4. Já o São Paulo fez a lição de casa sobre o Galo e acabou com um jejum de quase 5 anos sem vencer os mineiros. Primeiro tempo igual, muito igual, né? O São Paulo fez o primeiro gol ali 20 e poucos minutos. O primeiro arremate ao gol que o São Paulo teve. Até então não tinha tido nenhuma oportunidade, nem um chute ao gol, nada. Neste caso, tudo certo, porque Paulo Maia jogou bem, fez gol. Um momento que dá tudo certo. Mas começar por um milagre do Volpi, que salvou o resultado do jogo, não é honesto. O Grêmio teve 3 chances, 4 chances, 5 chances, bem claras também para fazer o gol. A equipa joga, a equipa tem bola, mas a equipa não consegue de facto definir nos momentos de finalização, muitos cruzamentos, o Mirassol pelo ar é muito forte e não conseguimos contrariar aquilo que é, na minha opinião, uma muito boa equipa, que está a fazer um campeonato ótimo. Feliz por ele, pelos outros também que puderam ser vistos por um treinador, né, talvez um dos maiores, junto com o Guardiola, com o Klopp, com o Mourinho, com alguns outros dessa geração, né, que possa ter vindo aqui, assistido um jogo. Eu acho que expõe cada vez mais o Bahia no cenário nacional, valoriza cada vez mais o trabalho do Bahia. E a questão do Ney é com o departamento médico, aí não é comigo qualquer coisa de departamento médico para falar a situação do jogo e do clube. Como comandante confiante no meu trabalho, eu vou sentir sempre confiante e capaz de reverter resultados adversos, né? Não é a primeira vez, não será a última na minha carreira. Eu acho que em uma semana era um céu sem limite e agora é um sentimento de depressão muito grande. Porque, assim, ganhar do jeito que ganhou do Santos e depois fazer as 2 partidas que a gente fez, que foram as 2 piores partidas sob meu comando. Não são gols de envolvimento das equipes adversárias, é o contrário. São gols, às vezes, de detalhes, não é? Pequenos detalhes que nos tiram a possibilidade de resultados melhores. E isso aconteceu em várias partidas do Campeonato Brasileiro. O Garro está passando por uma situação difícil, está sendo valente, está entrando na maioria dos jogos e podem ter certeza que daqui para frente nós vamos ter que conduzir dessa forma, dependendo das semanas e das características de cada partida. Muito bem, aqui o trio. Bom, eu vou começar com o Edu Dracena, dando aquele bom dia, porque espera pelo Palmeiras, perdeu com o Santos e venceu o meu Inter com o Cruzeiro. Que vida, hein, Edu? Alguém tinha que salvar o seu final de semana. Adivinha quem apareceu? O Inter. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Ótima semana para todos, né? Éramos inimigos até então, agora somos amigos novamente, Renata. No final de semana, a gente, Cruzeiro, Internacional, a gente sabia que ia ser difícil. Que é isso, né, não? Você ficou com pena de mim? Não, pena não, mas eu vejo assim, Renata, o momento do Inter é um momento preocupante, porque eu não vejo uma reação
né, dos jogadores, da comissão técnica. Até porque, quando você é desclassificado de uma competição tão importante... Isso é amigo ou inimigo? Como foi da Copa do Brasil. Amigo ou inimigo? Não, esse é pro Edu ou é pra mim? Pra você, né? Será? É pra ela. Eu achei que era pelo Santos. Mais uma derrota, viu, Deus? Mas é... E o Negão já chegou era esperado. agora, Negão. Obrigado, Negão. Bom dia. Ei, essa derrota era esperada, não era, irmão? Era? Era. Era. Pra ser bem honesta. Bom, Edu, é o seguinte, agora quem terminou domingo lá em cima, vencendo em casa, batendo o Atlético Mineiro, foi o Cicinho com o São Paulo. Cicinho que ar de superioridade hoje, hein? Bom dia, Renata, amiguinha. Superioridade de soberba também, porque o Tricolor tá com tudo. O Tricolor está impossível, cresponizado. É isso aí. E aguardem que tem muito mais pra acontecer, hein? Não, o Tricolor é demais, sim. O Tricolor tá jogando demais. Solta aí, Negão. Pegou o time alternativo do Atlético Mineiro. É ruim, hein? Time alternativo. Aí. Como é que faz? O Tricolor tá jogando demais. Uma vitória, hein? Uma vitória em casa. Mas o Campeonato Brasileiro, São Paulo, tá voando, gente. E eu vou ser bem honesta aqui. Na minha opinião, o resultado mais surpreendente da rodada foi a vitória do Corinthians em São Januário para cima do Vasco. Pelos desfalques, pela proximidade da Copa do Brasil e o duelo contra o Atlético Paranaense, pelo fato do Vasco ter feito 6-0 há poucos dias no Santos, perdeu para o Juventude, mas tinha um embalo. O Diniz comemorou como se fosse um campeonato aquele dia no Morumbi, não é? E por isso, Dorival Júnior, parabéns pelo que você fez. Rona, é só felicidade. Agora tem que curtir um pouquinho. O time jogou com garra. Bom dia. Bom dia, menina Renata. Bom dia, seus cavalos. Solta, legal. Nunca critiquei o Bidu. Nunca. Mateuzinho também não. Papai. A torcida também não. Mateuzinho não. Não, Mateuzinho, filho do céu. Agora, eu preciso falar, Renato, eu não aguento, só no começo do programa. O Félix Torres, ele é um triatleta. Ele só pode ser um triatleta, esse menino. Corre, pedala e nada. E ele ficou esperando o menino do Vasco ontem jogar o lateral pra ele. Meu pai do céu! Mas eu vou segurar. Dá uma trégua, ganhou, fora de casa, 3 pontos importantes. É isso. Seguinte, daqui a pouquinho, tudo da rodada da Série A, tem mais 2 jogos. O líder Flamengo entra em campo, Palmeiras também. Vamos falar de seleção brasileira e agora, lá no YouTube, canal Jogo Aberto, as notícias da Série B e muito mais. Não saia daí, um recadinho já. Aqui é na tela da Band e tivemos uma etapa quente em Potenza, Lima Duarte, Minas Gerais. Na corrida 1, tanto na categoria Pro quanto na categoria Elite, vitórias de ponta a ponta do Leandro Totti e também do Pedro Perdoncini. Já na corrida 2, na largada da Pro, uma confusão na curva 1 provocada pelo Leandro Totti. Batida semelhante teve como personagem o Pedro Perdoncini. Ambos os pilotos foram excluídos da corrida 2, que mexeu demais com o grid da Copa Truck. Na prova, o Ricardo Alvarez acabou ficando com a vitória na categoria Elite. Já na categoria Pro, o atual bicampeão Felipe Jafone venceu a primeira dele na temporada de 2025. Até a corrida passada, eu diria que mesmo quando eu liderava o campeonato, eu sabia que aquilo era ilusão, né? Não tinha caminhão para isso. E aí, finalmente, agora a gente achou, né, uns detalhezinhos, arrumou e deu resultado. Então, desde o dia 1 aí, deu para ver que o caminhão voltou a ser bom. Agora eu acho que a gente volta mesmo para a briga pelo campeonato. A Copa Truck volta no mês de setembro, no dia 21, também em Terra Mineira, em Curvelo, para a 7ª etapa da temporada de 2025. Tá ruim, mas 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 tá melhorar. Hoje segura as pontas, seu Zé. Eu devo mais.
Eu tô fazendo contas. Eu já comprei uma calculadora extra, já tô fazendo contas enormes aqui. Só o que eu digo. Agarrar no terço também, não é só fazer conta. Não, o bom não é agarrar no terço, o bom é jogar futebol mesmo. O bom é ter disciplina, ter concentração, ter vontade de vencer o adversário. É isso. Ganhou o Gaúchão. Porque se você tá mal na tabela do Campeonato Brasileiro, talvez você precise vencer os melhores, né? É isso. Toma essa, hein? Só isso? Jogadores. Quero falar de coisa boa. Pela seleção brasileira, mais 2 jogos na data FIFA e depois acaba. É só pensar em Copa do Mundo, em amistosos. E quem está na sede da CBF no Rio de Janeiro é o repórter Igor Dorileu. Igor, será que teremos muitas surpresas na lista do Ancelotti? Bom dia para você. A expectativa é essa, Renata. Bom dia para você, bom dia, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. Hoje à tarde, aqui na sede da CBF, Carlo Ancelotti fará a sua segunda convocação da seleção brasileira para os últimos 2 compromissos pelas eliminatórias contra o Chile no dia 4, aqui mesmo no Rio de Janeiro, no Maracanã, e diante da Bolívia no dia 9, na cidade de El Alto. Às 3h30 será divulgada a lista com 23 nomes e como o Brasil já está classificado para a próxima Copa do Mundo, ocupa a 3ª posição das eliminatórias com 25 pontos. O italiano vai usar essa convocação para observar jogadores que ele não conhece tão bem assim. Então a gente deve ter um grande número de atletas que atuam no futebol brasileiro. E há uma grande expectativa em volta de um possível retorno do Neymar à seleção brasileira depois de 2 anos. Mas há um problema, ele está lesionado, tem um edema muscular na coxa e por isso é dúvida. Por outro lado, Carlo Ancelotti já avisou que não vai convocar algumas estrelas que a gente se acostumou a ver na seleção. Casos, por exemplo, do atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid. Ele está suspenso do primeiro jogo contra o Chile. O Ancelotti decidiu não chamá-lo somente para a segunda partida contra a Bolívia, lá na altitude de mais de 4.000 metros de El Alto. Outro nome que já foi avisado que vai ficar de fora é o Rodrigo, atacante também do Real Madrid, já que é um jogador muito conhecido pelo Ancelotti. Então, nessa ideia de tentar conhecer novos atletas, novas opções, a menos de 1 ano da Copa do Mundo, o Rodrigo, nesse momento, acaba sendo preterido. Essa lista, então, vai ser divulgada às 3h30, com a grande possibilidade de novidades, principalmente jogadores aqui do futebol brasileiro, e também a grande expectativa sobre um possível retorno do Neymar depois de 2 anos de fora da lista da seleção brasileira. A gente vai ficar de olho e amanhã a gente traz a convocação completinha aqui mesmo no Jogo Aberto. Volto com você, Renata. Valeu, Igor. Bom trabalho. Por aí estamos aqui esperando por essa convocação de Carlo Ancelotti, que, aliás, não está perdendo tempo, trabalhando bastante. Esteve lá na Bahia para acompanhar o jogo da equipe do Rogério Ceni com o Santos. 2-0, teve um golaço do Luciano Juba e teve encontro de Ancelotti e Ceni. Tudo isso agora. Ninguém nos vê sem vibração. Casa cheia na Arena Fonte Nova. Mais de 41 mil torcedores marcaram presença na partida contra o Santos. De um lado, Juan Pablo Vojvoda, o novo técnico do Peixe. Do outro, Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, que foi a Salvador pela primeira vez para ver de perto os pré-convocados Gabriel Brazão, do Santos, e Jean Lucas, do Bahia. É um jogador que tem capacidade para vestir a camisa da seleção. Fico feliz por ele, pelos outros também que puderam ser vistos por um treinador, né, talvez um dos maiores, junto com o Guardiola, com o Klopp, com o Mourinho, com alguns outros dessa geração, né? E se Carleto ainda não conhecia Juba, agora com certeza ele conhece. À frente no placar, o Bahia mandou no jogo, mas pecou nas finalizações. De primeira, Cauli levou perigo. Depois do bate-rebate, a bola sobrou para Acevedo, que bateu para a defesa de Brazão. E nas poucas subidas do Santos, Ronaldo estava atento para a frustração de Vojvoda. Na volta do intervalo, deixa com Lúcio que ele resolve. Um chutaço do uruguaio, sem chances para o goleiro.
E com o 2-0, o jogo já parecia resolvido. Thiago ainda queria guardar o dele, mas tirou muito do goleiro. E o Peixe bem que tentou diminuir. Roleiser, no finalzinho, obrigou o Ronaldo a fazer uma grande defesa para decretar o triunfo tricolor. Se a missão era impressionar Ancelotti, o Bahia fez a parte dele. Mais firme do que nunca no G4, o tricolor agora vira a chave para a Copa do Brasil, onde enfrenta o Fluminense nesta quinta pelas quartas. Enquanto o Vojvoda já percebeu que vai ter trabalho com o Santos, que ainda pode terminar a rodada no 16º lugar do Brasileirão. Depois de uma semana que foi complicada e esses jogadores trabalharam muito bem durante a semana, eles tiveram a consciência, a concentração de não sair do jogo. Uma equipe que se aplicou, que se doou, que se entregou e buscou até os 48, 49 minutos um resultado, uma condição melhor. Hoje eu achei um time que não teve soberba em momento nenhum. Muito pelo contrário, realmente competiu durante todo o tempo, foi mais simples, atacou espaços, Lute entrou bem atacando espaço das costas do zagueiro, como a gente pede para ele, Thiago entrou bem também, dando velocidade. Eu acho que foi um jogo mais simplificado do que o normal. Que bela campanha faz o Bahia, não tem todos os jogos completos ainda do Campeonato Brasileiro, bateu o Santos, que sentiu, obviamente, a ausência do Neymar, é um time que ainda vai começar um trabalho com o Vojvoda e que passa por um momento bem ruim. Edu Dracena, eu sei que você tem reclamação aí com a arbitragem, mas o Bahia, um time muito sólido, que correu alguns riscos, como, por exemplo, foi eliminado da Libertadores, saiu da Sul-Americana, mas está muito firme na Copa do Brasil e principalmente no Brasileirão. Renata, ontem foi um jogo de um time organizado, de um excelente treinador, organizado dentro e fora do campo. E isso reflete no jogo de ontem. E você pega com o time que tem ideias, um time que sabe o que faz dentro do campo, né? O Bahia tem jogadores individualmente que chama a atenção, que chama a bola para si, como o Everton Ribeiro, entendeu? Então isso para um time como o Bahia é muito bom. Agora, pega o Santos, você pega um time desorganizado, você pega um time que os jogadores não sabem o que fazem dentro do campo, né? E ainda pega um momento como o Santos, tá? E um árbitro desse não dá nenhum pênalti para ajudar ali, porque ajudar sim, porque foi pênalti. Foi pênalti. Ajudar o Santos a ter um pênalti ali para fazer o gol, entendeu? Então, acho que no frigir dos ovos, assim, Renata, foi justa a vitória do Bahia. Agora, tomara que o Vojvoda consiga colocar suas ideias de jogo o mais rápido possível, porque o tempo está passando e a gente está ficando muito preocupado pela situação do Santos está vivendo. Cicinho, quando você olha o Bahia, você pensa em título, vaga na Libertadores, como é que você analisa essa campanha? E, por outro lado, o Santos muito mal no Campeonato Brasileiro, o Vojvoda vai ter trabalho. Vai ter muito trabalho, Renata, vai ter muito trabalho e eu vejo sim o Bahia, esse time a lutar por coisas grandes no Campeonato Brasileiro, né? Tá mantendo aí a regularidade, o Bahia é uma excelente equipe, muito bem treinada, né? Seus jogadores desempenhando bem aquilo que o Rogério pede, que é competitividade, concentração, e o Bahia tem demonstrado isso. E, por outra parte, encontrou um Santos totalmente desorganizado e, assim como o Edu falou, né? Ok, o pênalti seria 2-1. É pouco para um time que quer sair da zona de rebaixamento, porque o Bahia venceria do mesmo jeito, seriam 3 pontos e o Santos não esboça uma reação. Então, assim, méritos total para o Bahia, que pegou um time inferior e fez prevalecer a superioridade. Ronaldo, você falou aqui também, junto com o Edu, que seria pênalti, não é? O Cabadeiro, ele vai cabecear a bola que pega no braço do Santi Mingo e nada foi marcado pela arbitragem. Então a gente reclama muito do critério, né? Porque o critério, na mesma semana, os mesmos lances, um sai um pênalti e o outro não sai pênalti. Então acho que alguma coisa tem que ser revista, pelo menos com o pessoal da federação e até o pessoal da arbitragem, né? Alguém tem que falar, porque parece que está lá, o departamento em si da arbitragem parece que está largado. Olha lá, para mim é mão, está distante do corpo, todo mundo está vendo o que acontece. Agora, que tem um detalhe, quando ele cabeceia também, o cara nem imagina que ele vai cabecear no braço, ele imagina que você vai cabecear... Se você cabeceia de frente pro gol, é para fazer o gol, não para cabecear no braço do adversário. Então, eu não sei se a arbitragem considera... estendido, né? O braço estava estendido, mas assim, olha lá, ó.
Ele nem tá esperando que o cara fosse cabecear. Sim, ali. mas ela pega na mão, ela Por isso muda... eu acho que a arbitragem não considerou pênalti. Ela muda a trajetória da bola, que poderia ser um lance dentro da área, ainda de lance de gol, e você beneficia o infrator, porque é a defesa que tá colocando a mão no braço aí. E esse é o tipo de lance, assim como foi aquele do Mirassol, né? Que se o árbitro dá o pênalti, não há tanta reclamação. Porque realmente o braço tá distante. É que... Agora, uma coisa que me deixa assim É que irritadíssimo... eu acho que se a bola tivesse sido cabeceada pro gol, ele tivesse interceptado, tivesse feito... Mas ele tá na jogada. Ele nem tá esperando que a bola vai ser cabeceada no braço dele. É a mesma coisa o carrinho dentro da área, Renata. O carrinho dentro da área, querendo ou não, você tá correndo um risco. E você deixando esse braço esticado para você tentar achar o seu marcador, você corre o risco. Então você tá beneficiando o cara que tá ali... Se a bola não pega, ia pro companheiro ali, né? Olha lá, o número 32 lá, o Roleiser. Mas o que me irrita é que eu joguei bola na rua, eu joguei bola na igreja, eu joguei bola na escola, eu joguei no terrão, eu joguei na Série A, Série B, Série C. E hoje eu não sei o que é pênalti, velho. Eu fui vendo o lance, tô na Rádio Bandeirantes ontem com o Ulisses. Falei, meu, o que é isso agora? É pênalti, não é pênalti? Que critério que eles estão usando? Eles estão mudando o futebol. Então isso aí tá na hora de ajustar. Ajusta a máquina aí, o presidente. Tem um padrão. Padrão. Pegou na mão, independente de qualquer coisa, é pênalti. Porque uns vão dar, outros não vão dar. Então você fica sempre nessa discussão. É isso. É que, às vezes, é muito fácil dizer que foi pênalti, não é? Então tem que conhecer a regra mais profundamente, porque tem bola na mão e mão na bola. E o que você achou aí? Eu não daria o pênalti. Eu não daria, porque pra mim não tem nem tempo de... Ele nem tem reação, ele imagina que o cara vai cabecear no braço dele. Você vem pra cabecear e você faz assim. Foi o que o jogador fez. Mas foi igual do jogo com o São Paulo e o Atlético Nacional lá também, né? Que deu pênalti. O juiz deu pênalti lá na Colômbia. Deu lá, o cara cabeceou, bateu na mão do... É isso. Aí é que tá. Aí arbitragens diferentes. A fase do Santos é ruim. Eu não sei. A gente vai tirar essa dúvida depois com o Chico Garcia por aqui. Eita! Ai, mais uma semana, mais uma partida horrível, mais um jogo em que o Inter não compete e agora foi diante de um Cruzeiro que tem o artilheiro absoluto do campeonato, Caio Jorge, jogando muito. Matheus Pereira está no melhor momento da temporada. O Cruzeiro é um time confiante, organizado, bem comandado. Ô, Jesus. E o Inter é o Inter. O Cruzeiro querendo não perder de vista a liderança do Brasileirão. Contra um Inter em crise, com a confiança abalada. Por falar em confiança, impossível não falar de Caio Jorge. O atacante tentou até gol do meio de campo. Só que quem encobriu o goleiro Rocher foi o Matheus Pereira. Golaço para abrir o placar no Mineirão. A alegria cruzeirense durou pouco. 4 minutos depois, Tabata, da entrada da área, deixou tudo igual. O ex-colorado Wanderson tentou colocar o Cruzeiro na frente novamente, mas Rocher fez uma grande defesa. Segundo tempo, e o rei da confiança, o artilheiro do Brasileirão apareceu. Caio Jorge, de cavadinha, com muita frieza, fez o segundo gol da Raposa. Foi o 15º dele no campeonato. Para mim é muito gratificante estar fazendo parte desse clube. Eu sei um pouco da história do Cruzeiro, sei o que é o Cruzeiro. Então, ter meu nome ali junto com grandes craques, Alex, Tostão, para mim é muito gratificante. E vou continuar trabalhando, se for da vontade de Deus, eu vou ser convocado. Gabigol, que entrou no segundo tempo, quase fez o terceiro, mas Rocher segurou firme. Já nos acréscimos, Borré fez essa falta dura em Christian e foi expulso. A Raposa só administrou a vitória nos minutos finais. Final no Mineirão, Cruzeiro 2, Inter 1. O resultado aumentou a crise do Inter, que não consegue deslanchar no Brasileirão, a única competição que restou na temporada. Já o Cruzeiro segue na luta pelas primeiras colocações e agora volta as atenções para as quartas de final da Copa do Brasil. Só tem um clássico contra o Atlético pela frente. Não alívio, mas uma vitória importante. A gente já vinha fazendo bons jogos. Infelizmente, no final das partidas, a gente estava cometendo um erro aqui, um erro ali, mas hoje a gente foi bem consistente, a equipe fez uma grande partida e claro que dá confiança para jogar o clássico quarta-feira. Estamos felizes, não é?
Estamos felizes porque os últimos 2 jogos em casa não tinham corrido muito bem e a gente estava a dever. Na entrada do jogo eu disse aos nossos jogadores, eu disse, pá, hoje em dia temos que correr por nós, mas também correr por estes 45 mil que estão aqui para nos apoiar, que mesmo com 2 derrotas em casa, eles viram a nossa atitude, o nosso compromisso. Como comandante confiante no meu trabalho, eu vou sentir sempre confiante e capaz de reverter resultados adversos, né? Não é a primeira vez, não será a última na minha carreira, né, que você se depara com esses momentos. Eita, mas tá prolongado esse momento ruim, hein, Roger? Já passou da hora de reagir, acabou, não tem mais nada, é só Campeonato Brasileiro. Nós só temos o Brasileirão até o final do ano e é problema porque a perspectiva é ruim diante do futebol praticado. Futebol sem entrosamento, futebol que não tem frutos, que não gera gols, que não gera vitórias, é um problema. Em contrapartida, quando pega uma equipe que passa por um momento muito positivo, o Inter perde. Então, o Cruzeiro jogando em Minas é muito forte, tropeçou já diante do Santos, do Ceará, não ia tropeçar outra vez, ainda mais contra uma equipe frágil no momento. Se vai trocar o treinador ou não, a diretoria tem que ter convicção, tem que saber o que faz. E o presidente tem que ser cobrado, porque ele que renovou o contrato muito antes da hora com o Roger, ele que depositou toda a confiança nesse trabalho, então ele é que tem que ser cobrado. Não adianta ir lá e cobrar só jogador e treinador, cobra o presidente, porque é ele o responsável por tudo isso. É ele que organiza tudo isso. Ação melhor. Edu, o Cruzeiro é um time que está bem montado, que entendeu como se joga o campeonato, tem a Copa do Brasil, uma vitória importante. Muito importante, de um rival, e que o rival sempre teve sorte de jogar aí. Acho que fazia bem 5 anos. 5 anos que o Cruzeiro não vencia o Internacional. E isso mostra que o equilíbrio, né, das duas equipes até então. Mas eu vejo assim, um Cruzeiro confiante, um Cruzeiro sabendo o que tem que fazer dentro de campo. O Caio Jorge e o Matheus Pereira eles estão vivendo um grande momento. Eu espero que na lista aí do Ancelotti os dois, de repente, podem estar lá nessa lista, porque tem condições para isso e está mostrando um futebol convincente para estar lá também. E pegou um Internacional abalado depois da desclassificação, um Internacional sem confiança. Por mais que você pegue um jogo da maneira como foi aquele, o Internacional tem que entender o seguinte: acabou o jogo, a desclassificação, o próximo jogo é o mais importante. Então, para tentar mudar a chavinha da desclassificação. Isso, quando não acontece, você traz uma pressão para si e é desnecessária. Agora, tem que ter tempo também para treinar e o Roger vai ser cobrado por isso, Renato. Agora, o Cruzeiro está vivendo um grande momento, vai brigar, sim, pelo título e a grande objetivo do Cruzeiro no ano é disputar a Libertadores no ano que vem. Olha, vamos falar de Vasco da Gama 2, Corinthians 3, jogaço, 5 gols. Teve broncas públicas do Diniz, a mais pesada no Ryan. E o Corinthians traz na bagagem 3 pontos importantes, pensando em Copa do Brasil, no Atlético Paranaense e nos desfalques, Rony. Desde os primeiros minutos, Bidu e Mateuzinho levaram perigo pelas laterais. Aos 20, Matheus Bidu cruzou na medida para Maicon abrir o placar para os paulistas. Maicon! Timão faz 1-0. O Bidu foi muito bem no cruzamento porque a gente sabia que tinha aquele espaço e eu fui feliz em aproveitar. Acho que foi um gol mérito coletivo e principalmente do Dorival, que trabalhou bastante essa jogada durante a semana. Na sequência, Maicon e Breno Bidon tiveram chances de ampliar, mas erraram o alvo. Aos 40, Hugo Souza fez um milagre. David tocou para Ryan, que chutou forte da entrada da área. A bola foi direto nas mãos do goleiro corintiano. Não foi um jogo simples, não foi fácil. Nós tivemos um ótimo volume no último terço de campo e isso foi importante. Desde o primeiro tempo, tivemos um jogo com um certo controle, porém dificultado também pelas ações da equipe adversária. O Vasco voltou mais ligado no segundo tempo. Primeiro, Verratti perdeu de cabeça. Logo depois, André Ramalho colocou a mão na bola na área. Pênalti assinalado e convertido pelo argentino. Tudo igual em São Januário. A
torcida se animou, mas a tarde era corintiana. Aos 23, Garro arriscou de fora. Léo Jardim defendeu e no rebote, Mateuzinho cruzou para Guinegão marcar o segundo. Depois, Gustavo Henrique de cabeça fez o terceiro. Já nos acréscimos, Rayan descontou, mas não evitou mais uma derrota cruzmaltina em casa. A gente não é aquilo que aconteceu contra o Santos, eu acho que fez um mal que não devia fazer. Aquela vitória, uma vitória que ela tinha que se encerrar ali, colher o que tinha de bom naquilo e seguir. Ganhar do jeito que ganhou do Santos e depois fazer as 2 partidas que a gente fez, que foram as 2 piores partidas sob meu comando. E isso eu tenho responsabilidade máxima, tanto numa como na outra. No Brasileirão, o Vasco vive um momento muito difícil, principalmente quando se trata de jogos dentro de casa. A última vitória do Cruzmaltino como mandante no Campeonato Brasileiro foi em maio contra o Fortaleza. A gente não tem conseguido manter o bom nível de atuações, a gente tem oscilado muito durante a competição, durante o ano. A gente precisava desse resultado positivo. A gente vinha de uma sequência bem ruim no Campeonato Brasileiro e nada como uma vitória fora de casa contra um adversário difícil para dar essa confiança para a gente, mudar esse cenário de toda essa sequência ruim que a gente veio. Videncial. Vai, Rona, fala com o Mateuzinho, com o Matheus Bidu. Pode abrir seu coração corintiano. Menina Renata, confesso a você que eu estava assim, meio fora para ver o que seria o Corinthians nesse jogo, porque sem grandes jogadores, é mais de criação. Depois, aí quando sai a escalação, vai lá, Garro no banco. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que vai acontecer com o Corinthians? Mas essa molecada que está vindo da base, a gente sabe que, todo mundo sabe que vocês estão passando um momento dificílimo, ainda mais um momento que vive o clube, mas foi de entrega. Essa molecada veio com o Metego Kaique, esse menino, o Negão, que fez grande partida já aqui contra o Bahia, e aí nesse jogo também, dando combate, seguindo a mesma linha. Aí que tá legal que você tem uma referência, viu, Rê? Que você fala muito aqui no negócio de referência. O Yuri Alberto sendo referência para essa molecada do que? Disposição, de entrega. E nesse jogo, esperava-se o quê? Thales Magno tentando resolver e o Romero. Só que não apareceram. Por quê? Não tô Porque tem treinador vendo tudo isso. Então, aí que tá. Aí você vê a cabeça do treinador. Mas aí depois você se depara com a coletiva do Dorival Júnior. O Dorival, você deve estar brincando com a nossa cara de corintiano. Que velho. isso, irmão? Ganhar. Você deve estar brincando, velho. Ganhou lá de 3-2 do Vasco. Falar que o Pérez Torres precisa do que ele precisa? Fala pra mim que você quer me enganar. Você quer me enganar, então você fala pra mim, Dorival. O que precisa? É só levar ele do aeroporto, pagar a multa... e levar ele no aeroporto. É só isso que precisa. Você tem que recuperar um time, não um jogador aí. O Corinthians tem muita gente querendo. E quem não quer tem que estar do lado de fora. Você não pode insistir em colocar tudo a perder. Onde já se viu você colocar o carro? Se você quer ajudar ao jogador, ajuda a molecada da base. Vai lá, coloca do lado direito, vai lá, orienta pro lado do meio de campo, vai lá, orienta os demais, porque você não pode ficar arrastando um peso morto. Porque o Félix Torres, eu não conheço ele, eu vejo o futebol dele. Eu estou falando do futebol que ele não tem. Ele não tem futebol para jogar no Corinthians. E você vem na coletiva falar o que para mim? Pro torcedor corintiano. Você está jogando junto, tá batendo palma para doido dançar, você vai junto. O Corinthians é assim, irmão. Ele arrasta. Quem for do bem, vai do bem. Quem é do mal também vai sendo arrastado. Então não vem com conversa fiada aqui. Você colocou muito bem a equipe em campo, parabéns. Porque o meio de campo atuante pressionou o time do Diniz, fez aquela marcação que deveria na saída de bola, contra-atacou, fez o gol, depois soube marcar, soube sofrer um pouco, mas não vem falar pra gente de futebol de bola. Que aí você tá esmagando a gente na coletiva, falando que ele precisa do quê? Precisa de carinho. Ele precisa do caminho para o aeroporto. Félix Torres, caminho para o aeroporto. E vai mais gente aí. Vai mais gente. Porque tem que estar atento. São 90 minutos da vida do jogador. São 90. Tem o treinamento lá, mas são 90 minutos, tem que dar vida. E tem jogador aí que tá achando que tá jogando na seleção, velho. E se você chegou agora, só pra avisar, o Corinthians ganhou fora de casa. Pelo amor de Deus. De 3-2, e você falou em caminho do aeroporto. É caminho do aeroporto para São Paulo com 3 pontos na bagagem e caminho para Curitiba com a Copa do Brasil no radar, Cicinho. Tem mais pauleira por aí, né? O Atlético Paranaense, uma grande, assim, adversário pro Corinthians, até porque a fase do Corinthians não é lá essas coisas, mas o Corinthians Você fez que o diga, né, Cicinho?
Ainda bem que eu não tava aqui, né? Eu tava... Onde você tava? Mickey. Eu tive um compromisso, derrubar o Mickey. Você fugiu. Eu fui levar meu filho pra derrubar o Mickey. Aí, não acompanhei essa catástrofe. Mas, assim, o Corinthians, eu acredito que passe, sim, na Copa do Brasil. Fez um grande jogo. Eu gostei, né, da questão... assim, eu como joguei de lateral, é tão bacana você ver o lateral chegando na linha de fundo, levantando a cabeça e tocando, né? Procurando o companheiro, não jogando aquela bola desesperadamente. E você vê que isso é fruto de treinamento. Tanto o Mateuzinho quanto o Biduzinho chegou na linha de fundo ali e olhou para trás. E sempre tem o cara entrando, porque os zagueiros eles têm esse costume de correr em direção pro gol. Você levantou a cabeça, rola para trás, porque tem um momento de pensar. E parabéns ao Corinthians, uma grande vitória. Olha, o que chamou a atenção foi a bronca, e que bronca pública, mais uma vez, não é novidade na carreira do Diniz. Só que o Ryan estava lá, ouviu, até fez um golaço no final, não adiantava muito. E essa bronca, a gente tem até uma espécie de leitura labial do Gustavo Machado, famoso por isso. Vamos ver então como foi esse diálogo pouco amistoso. Eu só subi aqui, tô ajudando ali. Não, beleza. Você é lerdo pra caralho. Eu só subi. Pode jogar. Eu só você tá fudendo, time. Eu só você não subiu e você não voltou. Okay. Vai lá. Não, você foi pro caralho, rapaz. Eu fechei ele no meio. Não vai fechar não, cara. Pra você pressionar. Ô, mano, num tempo desse você vai fazer gol de quê? Você vai dar um contra-ataque. Olha só. Que isso? Rona, você que é amigo do Pirulito, não, né? mas sabe, eu sou amigo dele, sou amigão dele, joguei com ele tudo. Mas sabe o que eu lembrei aqui? O quê? Que não foi, assim, muito tempo. Foi na sexta-feira que eu, sem querer, saí do chuveiro e deixei a toalha em cima da cama. Eu vi a Roberta igualzinho o Diniz falando. Já vamos falar de chuveiro, viu? De chuveiro também tem. A Roberta falou, você tem que de novo deixar a toalha em cima da cama, molhada. Então, a mesma coisa, assim, é uma... Muita gente está levando para o lado do coração, mas aí eu digo o seguinte, como ex-jogador também, que é uma coisa entre jogadores ali, porque você tem que saber lidar com o jogador, e o Fernando Diniz é psicólogo. Então, cada jogador aceita de um jeito. Mas é que a gente lembra muito daquela história do Tietê, agora eles estão outra vez juntos no Vasco, provavelmente já superaram, né, os problemas. Agora, o Diniz, ele é outro, na beira do gramado, ele é intenso. Ali não dá pra chamar ele de pirulito. Ali tem que chamar ele de professor Diniz. E esse é o jeito Diniz de ser, né, Renata? Até porque esse mesmo jogador aí, o Ryan, ele deu entrevista falando que gosta dessas cobranças por parte do Diniz. Por quê? Na equipe de junior, na equipe de base, ele é um talento, esse menino é um talento. Só que ele oscilava muito porque ele dava essas desligadas. Então ali ele não cumpriu um papel e o Diniz chamou a atenção. E ele tem total respaldo dos jogadores, porque o Diniz, ele faz isso daí, mas ele não transfere a responsabilidade. Chamou, bateu no peito. Ele bate no peito, ele chama a atenção dos jogadores, então isso daí, ele tem um aval dos jogadores também, viu? Isso daí não... A postura do Diniz sempre foi assim, né? É o jeito Diniz de ser e tem essa parceria. Mas quando jogava não era assim não, Cicinho. Quando ele jogava, ele não era assim não. Ele teve um arranca, né? Uma briga e tal, mas era do jogo. Mas assim, de ficar dessa forma, porque eu acho que você comanda muita gente, Renata, e ali acaba o seguinte, você tem que... aumentar o tom. Mas teve um cara que chamou ele de pirulito, ele passou a rasteira no cara, hein? Calma que daqui a pouquinho a gente fala mais do Diniz, mais da vitória do Corinthians, o Vasco lamenta. São Paulo vencendo o Galo no apagar do Domingão. A equipe do Hernan Crespo puxou 3 pontos a mais na conta. São Paulo veio diferente, com o terceiro uniforme. O Atlético veio cheio de desfalques, muitos, pensando no rival Cruzeiro, pela Copa do Brasil. Em tese, seria mais fácil para o tricolor. Mas o Galo começou melhor. Caio Paulista, no alto. Rony, para quase aproveitar a indefinição ali. E assim seguia, até que aos 22 minutos, Ferreirinha, bobadilha de primeira e o espaço raro que se ofereceu para o Pablo Maia. 1-0. Primeiro gol dele no Brasileirão, o segundo na temporada. Ela vai no cantinho direito, Everson se estica, ela entra, o São Paulo faz 1-0. O Atlético tentou com Caio para Júnior Santos. Ele queria pênalti. O juiz, mão na bola. Rony aproveita a bobeira, mas erra o alvo. Ferreirinha estava no chão, Marcos Antônio seguiu para bobadilha, cruzado, perigoso. Tava tão clara essa chance, a briga de André Silva ali no meio, a bola que sobrou pro Ferreirinha e olha só. Everson, uma defesa e tanto. Marcos Antônio ia puxar um bom contra-ataque. Sentiu, coxa esquerda.
Problema muscular. Para sair do jogo, o meia na pré-lista de Ancelotti foi embora para Rodriguinho entrar. Saiu por precaução. Espero que não seja nada. E na cobrança de falta, o empate do zagueiro Vitor Hugo, mas com olhos de lince, o xará dele, o assistente número 2, Vitor Hugo Mazu dos Santos, levantou a bandeira. Aí veio o VAR, claro. O segundo tempo foi duro, hein? Gabriel Menino, num escanteio fechado, deu trabalho. Com as mexidas dos dois lados, com um espaço que apareceu, foi um festival de gols perdidos pelo São Paulo. As mudanças de Crespo, Luciano para o Cédric na medida, para o Tapia, 2-0, para espantar o Tabu. Segundo gol dele com a camisa do São Paulo. Tapia! Na jogada na direita, Luciano com Cédric. Tapia fecha as costas da marcação na pequena área livre. Gustavo Scarpa na bola parada, o desvio e a trave que salvou. Foi a última emoção num friozinho de 15 graus e quase 26.400 torcedores no Morumbi. Nunca tem jogo fácil, né? Ainda mais no Brasileiro, a gente sabe a qualidade que tem o Atlético Mineiro, então sempre vai ser um jogo difícil. Eu acho que a gente conseguiu impor o nosso jogo. Eu acho que a equipe não está entrosada, né? A gente que ficou de fora hoje não estava o time todo entrosado, mas foi um bom jogo. Eu acho que o destino não está nos ajudando muito aí. Tem algo que une São Paulo e Atlético Mineiro, o próximo adversário. Os dois enfrentam o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Atlético desafia seu maior rival na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. O São Paulo joga no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado aqui no Morumbi, o Atlético chega a 3 partidas consecutivas sem vitória no Brasileirão. O São Paulo a 8 jogos sem perder e ainda derrubou um tabu de 5 anos. Há 11 partidas não ganhava do Atlético. O Galo já decidiu e aceitou. Vai pensar menos no Brasileirão e mais no mata-mata. Você está a 5 jogos de ser campeão da Sul-Americana, de ser campeão da Copa do Brasil. Então, lógico que você vai pôr uma força maior nessas 2 Copas. O São Paulo vivo nas quartas da Libertadores e subindo no Brasileirão quer seguir assim, claro. É um momento bom, um momento legal. Está tudo certo, tem muito comprometimento da parte dos atletas, mas temos que continuar por este caminho. Pé no chão. Cicinho passou na Libertadores e passou pelo Galo bonito. Foi um bom jogo do São Paulo. Se bem que o Atlético Mineiro também não fez lá a sua melhor partida, né? Não pressionou tanto o São Paulo. E quando pressionou, encontrou algumas oportunidades, né? Teve o gol ali anulado, mas o São Paulo, assim, ainda com essa dificuldade, Renata, de encontrar aquele jogador que leva a bola até o seu atacante, né? Então, um São Paulo muito espaçado ali, o meio para o ataque. E quando o Luciano entra, as coisas mudam, né? O São Paulo tem essa referência ali no ataque, é um jogador inteligente e conseguiu no segundo gol ter uma tranquilidade maior. Mas a baixa é a questão do Marcos Antônio, que essa referência hoje no São Paulo, tanto ali defensivamente quanto ofensivamente. É um jogador que tem defendido muito bem, dado respaldo ali para o sistema defensivo e tá chegando no ataque com muita qualidade. Então, esperamos que não seja uma lesão grave, porque a gente espera ver até na convocação, mas se houver essa lesão mesmo constatada, vai ser uma grande perda para o São Paulo e também, eu acho que, para o objetivo dele, né, que é de servir a seleção brasileira. Mas o São Paulo vivo, o São Paulo cada dia melhorando mais, criando essa identidade do Crespo, né, e enche o torcedor de esperança. Lógico, título brasileiro, não acredito, mas o São Paulo pode fazer sim. E a Libertadores? Não, Libertadores nós estamos 100%. Libertadores é o São Paulo na final e campeão contra o Racing. Isso daí, sem sombra de dúvida, tem. Crespo, o Zubeldia que levou até aí. Não, o importante é passar. O importante é passar. Eu não quero saber se é capengando, pulando com a perna só, com pênalti, de qualquer jeito. O importante é passar. Mas olha só, até engraçado, porque realmente está garantido na Libertadores de São Paulo, mas o que mais me encanta ver o São Paulo é no Brasileiro. A maneira como o time está organizado. Tudo bem, falta mesmo esse articulador em alguns momentos, o Oscar ainda não está, à disposição. Mas eu vejo um time que hoje tem uma disciplina tática, que entende o treinador, que tem uma química com o treinador e que entrega em campo, Edu. Entrega e você vê os jogadores jogando leve, né, Renato? Sem pressão,
todos que entrarem hoje na equipe do São Paulo vai performar, porque já tem um time pronto, coeso. Então, aí o jogador joga tranquilo. Você pega o Pablo Maia, o Crespo recuperou o futebol dele, está jogando muito bem, está chegando à frente. Antes a gente falava se o Pablo Maia era só volante ali na frente da defesa. Pelo contrário, aí, ó, está chegando ao ataque, está fazendo gol, está jogando muito bem. Então você vê que o São Paulo hoje tem uma maneira de jogar. E todos os jogadores que entrarem vão performar da melhor forma possível. E os 2 gols que o São Paulo fez, Renato, foram jogadas tipo assim de infiltração, né? Tipo, tocou o Bobadilla, tocou de primeira para o Pablo Maia e finalizou. O outro foi o Luciano, fez a tabelinha, deu de calcanhar. Então, são jogadores que estão se entendendo dentro de campo. Boa, Edu. De rede, seguimos com o Jogo Aberto. Ai, ai, olha só. O Botafogo foi eliminado da Libertadores, já reagiu lá em Caxias do Sul diante do Juventude. O Bragantino, 9 jogos sem vencer, não é? Ganhou do Fluminense, gols pelo Brasileirão e o Mirassol, que sensação, ó, parabéns. O jogo aberto, eu quero gritar gol. Brasileirão, 21ª rodada e o Bragantino em casa começou com tudo pra cima do Fluminense. Com 2 assistências do uruguaio La Quintana, com 1 minuto de jogo, John abriu a conta e na sequência aos 3, Eduardo Sacha ainda ampliou a vantagem. Nos acréscimos do primeiro tempo, os cariocas finalmente acordaram. Canóbio ajeitou para trás e Hércules chegou batendo 2-1. Depois do intervalo, com o levantamento de Vanderlan, o garçom La Quintana virou matador e se encarregou do terceiro do Bragantino de cabeça. O Fluminense até conseguiu voltar para o jogo depois da matada e o chute de Guga de fora da área. No rebote de Cleiton, o argentino Lúcio Acosta pegou a sobra de prima e colocou na rede. Na sequência, no entanto, no contragolpe, Davi Gomes encobriu Fábio e definiu 4-2. O Bragantino ocupa a 8ª posição e o Flu é o 9º. Já o 14º Grêmio e o 10º Ceará se encontraram em Porto Alegre. No primeiro tempo, após driblar Valbuena, Pedro Raul não conseguiu concluir a melhor chance do vovô e do outro lado, o Bright White carimbou a trave antes de Alex Santana desperdiçar a grande oportunidade tricolor. Na etapa final, brilhou a estrela de Thiago Volpi. O goleiro gremista evitou que a bola de Galeano com desvio em Kahneman entrasse. E como na falha da defesa cearense, o chute de Alisson saiu rente à trave, nada além de um 0-0 com direito a vaias da torcida do Grêmio ao final. A vaia no final é uma frustração, é um sentimento que viemos aqui de novo e o time não venceu. Venceu o jogo fora de casa, esperávamos que agora confirmasse, não confirmou. É o mesmo sentimento que temos nós. Um pouco dessa frustração da bola não ter sido colocada para dentro, tá? Eu enxergo dessa maneira. No Castelão, não foi diante do Mirassol que o Fortaleza interrompeu mais uma sequência ruim. A equipe paulista teve um gol anulado de Lucas Ramon por impedimento, só que não demorou muito a abrir o placar. Aos trancos e barrancos, Edson Carioca ganhou de vários adversários na área e venceu também o goleiro Elton Leite. No minuto seguinte, o tricolor cearense teve a chance do empate num pênalti de Reinaldo em Alanzinho. Pareiro parou no goleiro Walter na cobrança e também no rebote antes do lance ser interrompido pelo toque no braço do paraguaio. Na sequência, mais um penal marcado a favor dos mandantes por toque no braço de Danielzinho. Bruno Pereira Vasconcelos, no entanto, anulou com a ajuda do VAR e o 1-0 sustentou o Mirassol em quinto na tabela. O Fortaleza, 5 jogos sem vencer e com 3 derrotas seguidas, segue na vice-lanterna e nos vestiários o técnico Renato Paiva explicou o recente afastamento de 5 jogadores, entre eles Daverson. O tema é que o Daverson tem coisas que não o ajudam enquanto jogador. É um miúdo sensacional, é um muito bom miúdo, não tenham dúvidas disso, é um grande profissional, trabalha muito bem, mas depois perde-se nestas coisas e nós temos de tomar decisões e a decisão é também vermos se pode chegar outro 9. Essa é que é a questão. Para fechar, em Caxias, com assistência de Nenê de cabeça, o colombiano Batalha até colocou o Juventude na frente do Botafogo. Porém, na sequência, por conta de um pisão de Wilker Angel em Arthur Cabral na área, de pênalti, Alex Telles tratou de deixar tudo igual. E no segundo tempo, vindo do banco, o recém-contratado junto ao Cádiz, Cris Ramos roubou a cena. De fora da área, o estreante espanhol virou o placar.
E já nos acréscimos, aproveitando um rápido contragolpe em que o uruguaio Santi Rodrigues carregou a bola até a área, Cris Ramos anotou mais um e passou a régua. Final 3-1 Botafogo, quinto colocado do Brasileirão. O Juventude é o antepenúltimo na tabela. Gols do Campeonato Brasileiro. Já vamos falar dos jogos de hoje, mais o final de semana, a vitória do Corinthians, do São Paulo. Eu sonhei que eu vi o Capelanes, mas não no estúdio, lá no Allianz Parque. Olha onde ele está começando a semana. Eu tenho certeza que ele não está pensando em mim, está pensando em Ronaldo Giovanelli. Conheço bem aqueles que estão aqui. Capela, boa tarde. Antes de tudo isso, tem Palmeiras e esporte. É verdade, Gê. Beijão pra você, abraço pra esses cavalos, principalmente pra esse cavalo careca, sem pelo aí. Porque, ó, eu não sei se é um mau presságio, acordei meio gripadinho hoje, espero que a semana melhore aí no meio dela, quarta-feira principalmente. Mas, ó, estamos aqui no Allianz por quê? Tem jogo contra o esporte, horário curioso, viu, gente? Você que tá achando que o jogo é às 8, 9h30, não. 7 horas da noite a bola vai rolar para Palmeiras Esporte. Calma que já eu falo um pouquinho sobre o jogo. Antes, aumente o volume aí do YouTube, do televisor, que tem informação importante, uma nova contratação que ainda esta semana pode ser anunciada. Trata-se de Andréas Pereira. E aí, Capela, vem ou não vem? Gente, tem informação quentinha de bastidor aqui no Jogo Aberto. Em janeiro, para quem lembra, acompanhou o programa, nós falamos que o Palmeiras fez uma proposta de quase 20 milhões de euros, grana pra caramba. O Fulham, naquela oportunidade, disse não. Agora o que acontece? O jogador tem mais um ano de contrato, inclusive nem relacionado estava no jogo de ontem contra o meu Manchester United, empate por 1-1 pela Premier League, porque o Palmeiras avançou na negociação. Valores, 10 milhões de euros. Estamos falando aí pouco mais de 60 milhões de reais. Só que o que pega aí? O Palmeiras só está ajustando a condição de pagamento, algumas parcelas a mais, outras a menos. O Fulham, obviamente, quer receber o quanto antes esse montante. O Olympique de Marseille e também o Fenerbahçe da Turquia entraram no confronto para tentar tirá-lo dessa possibilidade do Palmeiras, mas a informação é a seguinte: não deve ter chapéu, não deve dar balão. Palmeiras está isso aqui de anunciar ainda esta semana a sua nova contratação. Em relação a jogadores, hoje no boletim informativo do Diário da CBF, o BID, já está tudo bonitinho, regularizado. Jeff Té, pouca gente conhece, lateral esquerdo, passou rapidamente pelo futebol brasileiro, estava lá fora, chegou agora ao Brasil, está relacionado. E também Carlos Miguel, em mais de 2 metros de altura, goleirão do Palmeiras, que na semana passada foi apresentado oficialmente ao lado da presidente Leila Pereira. Outro jogador que fica relacionado, próprio Abel Ferreira falou que é para o planejamento do ano que vem, então a tendência do Carlos Miguel, ele fica quietinho, bonitinho no banco, dê aquela sentida para que ele possa vestir a camisa do Palmeiras o quanto antes. Por falar em camisa do Palmeiras, pessoal, a Copa do Mundo de Seleções já começou por aqui, porque o Palmeiras hoje vai apresentar o seu novo manto para o torcedor. Uma cor amarelada, obviamente, camisa 3, em referência à seleção brasileira. Então você, a menos de um ano para a próxima Copa do Mundo de Seleções, está vivendo a expectativa de vestir o manto da hora? Atenção, as vendas já estão maravilhosas. Tem muito torcedor, inclusive, aqui nos arredores, com a camisa 9, camisa 3, inclusive, toda ela amarelada, bonita pra caramba. Já até viu o vídeo que o Palmeiras soltou agora há pouquinho, anunciando o seu novo manto. A expectativa de público, obviamente, até pelo momento do Palmeiras, que vem de 4 jogos sem perder, vem bem do Brasileiro, mas a gente sabe que o foco é a Copa Libertadores América também. Então, para poder falar um pouquinho mais sobre o jogo, Palmeiras que pega o Lanterna, eu vou acionar meu parceiro, tá cabeludo, tá bonito, barbaridade. Lucas Herrero com o destaque do jogo, já, a bola rola aqui, Palmeiras e Esporte. Fala, Herrerão! Encontro raro, porém marcante. Palmeiras e Sport não se enfrentam no Allianz há 4 anos e inauguraram a Arena Alviverde em 2014. Quem não se lembra do Ananias Park? O Leão da Ilha estragou a festa palestrina. O primeiro gol do estádio foi marcado justamente pelo atacante Ananias e o lateral Patrick fechou a conta. 2-0 Sport pelo brasileiro. E feliz demais, cara, por ter feito esse gol. Um gol tão importante num estádio tão bonito.
tenho que agradecer a Deus por isso. É claro que os tempos são outros. Desde 2016, o Verdão só perdeu um dos últimos 11 jogos contra o adversário de hoje. E na era Abel Ferreira, os pernambucanos sequer pontuaram diante do Palmeiras. Às 7 da noite, a chance de esquecer a atuação contra o Universitário. Ninguém quer saber do passado, certo? Tantas pessoas querem saber é do aqui e do agora. E o aqui e o agora foi que fizemos hoje um jogo esforçado. E os nossos jogadores sabem que podemos fazer mais e melhor. Mesmo com toda a turbulência na temporada, esse é o melhor início do Verdão na era dos pontos corridos, com 39 conquistados em 18 jogos. Ou seja, partida fundamental para assumir a vice-liderança, com direito à estreia da terceira nova camisa amarela com bermuda azul. Pode falar, tô bonito demais. A gente conseguiu aí nosso objetivo de poder classificar na Libertadores e agora no Brasileiro é focar nesse jogo agora de amanhã para a gente fazer um grande resultado. A gente está muito bem no Brasileiro, em segundo, é dar continuidade no nosso trabalho. Além do jogo, aumenta a expectativa pela contratação do volante Andréas Pereira. O Alviverde ofereceu 10 milhões de euros ao Fulham, cerca de 63 milhões de reais, valor que é metade daquele negociado no início da temporada. Como agora falta menos de um ano para o contrato acabar, a negociação ficou mais próxima e o meio-campista de 29 anos nem foi relacionado para o duelo de ontem contra o Manchester United. No banco, as novidades podem aparecer. Os reforços Jefté e Carlos Miguel estão regularizados e liberados para a estreia. O torcedor do Palmeiras, quando teve toda a repercussão que eu estava para vir para o Palmeiras, pelo contrário, eles ficaram muito felizes, ao contrário dos adversários que divulgaram um vídeo que eu era muito imaturo, muito novo, fiz uma bobeira, zoação, coisa de moleque, criança, jogador que vem da base, normal. Sem Aníbal Moreno suspenso, o Verdão deve ir a campo com Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, M. Martínez, Lucas Evangelista e Maurício, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Já o adversário, apesar da lanterna, não perde há 5 jogos. Tudo bem que o Sport venceu só o Grêmio e empatou outras 4 partidas, mas somou 7 dos 10 pontos que tem em todo o campeonato nessas últimas rodadas. Ou seja, duelo dos extremos e de extrema importância para o futuro e também para o humor de Abel Ferreira. Quando as perguntas são assim boas e fáceis, a minha entrevista também é boa e fácil, tá bem? Obrigado. De nada, Abel Ferreira. Hoje tem Palmeiras e Sport, tem debate agora, antes do final de mais uma rodada da Série A. E aqui está. Gente, ele conseguiu um feito histórico. O Ronaldo, nessa segunda-feira, falou mais que eu, de tão emocionado, feliz, tá daquele jeito. Não esperava, hein? Veio um presentinho do Rio de Janeiro pra você. Menina Renata, a verdade, uma boa tarde a você também. Eu não esperava, é verdade. O corintiano, ele sempre fica assim, fica confiante. Esperar mesmo, não. Confiante. Agora, o que o Dorival quer passar pra gente não dá pra entender, né? Depois eu quero falar com você. O Dorival quer passar. Mas o que você tá reclamando do Dorival? Ele quer passar que o Félix Torres é jogador de futebol. Se ele é jogador de futebol, eu sou bailarino. Mas o resto, o Mateuzinho, o Biduzinho, o Gustavo Henrique. Solta, negão, Biduzinho, negão, seu cavalo. Solta pra Renata. Solta pra mim. Olha lá, eita, vai. Teteia, menino lindo. Teteia. E o Inter, hein, meu Deus. Mas tá, deixa eu falar, vai, legal, para. Ficou sem palavras. Vixe. Olha o que você fez, Ronaldo, segunda-feira, velho. Então solta o menino Teteia, negão. Não vai deixar ela assim, vai, filho. Teteia. Pra que falar de coisa ruim? Vamos falar do que é bom. Olha só, a alegria vezes 3 do nosso trio São Paulino. Marco Aurélio Cunha, João Pedro e
Sgarbi e Cicinho juntos e unidos pela causa São Paulina, pela vitória pra cima do Galo de Everton Guimarães. Já já ele aparece, que o Cruzeiro ganhou, ele vai querer falar comigo, não é? Vai querer esconder o resto. Edu Dracena, hoje ele é Cruzeiro, hoje ele não é Santos. Amanhã ele será mais palmeirense. Rapaz, ele que evolui, né? Olha que camisa aqui, Renato, olha. Não vou nem falar que nem eu. Porco, olha aí. Fantasia, Olha Ronaldo, que tá camisa estrela. bonita, hein? E essa estrela aí no peito? Representando a seleção brasileira aqui, ó. Que daqui, velho, Que essa estrela isso? aqui no peito? Campeão mundial, irmão. Tira a mão. Tira a mão da farda. Tira a mão da farda aqui, ó. Olha que camisa linda. É pra homenagear a seleção brasileira? É lógico, o Palmeiras é seleção brasileira, Ué, mas- irmão. Já jogou. Nem o hino nacional no estádio os caras respeitam, porque velho. é o porco. Para, velho. Palmeiras, para. irmão, Hoje aqui. tem que ganhar, porque é o lanterna do campeonato, hein? O Palmeiras tá na briga pelo título, então precisa da concentração, não é? Chiquito! O que acontece Meu Deus. com a nossa vida boleira, Meu Chico Deus do Garcia? Quando eu penso que não vai piorar, piora. Mas a vida é feita de esperanças, né? Você tem alguma coisa para se apegar nesse momento? Não. Bom, o programa não está falando da maior contratação da janela Meu do Deus futebol do céu. brasileiro. Qual? Eita. O Rei Arthur está de volta. E ó, se ele jogar, vou falar uma coisa aqui, se ele jogar 30% do que ele jogou na outra passagem, ele, em dezembro, é eleito craque do Brasileirão. Que isso, Muito irmão? boa tarde a todos vocês. Você tá muito iludido, Posso te irmão. dar uma notícia? Ô, Chico, não, posso falar só uma coisa, eu passo a palavra pra você. O quê? Não, É que eu lembrei assim que eu fiquei exatamente igual quando Borré e Valência chegaram. Esse cara tá de brincadeira. Mas você quer ver você jogar água na sopa eu não dos quero. outros? Eu não quero que você jogue água na O sopa. Neymar não tá dando conta no Santos. Aí o Arthur vai bater a cabeça. Mas calma Imagina. também, né, Cecília? Gente. Tava machucado, irmão. Gente, é sério, eu tô pensando seriamente em encontrar um psiquiatra que não é o HG. Não será HG o muchacho de Minas. Olha lá quem apareceu, olha lá. Ai, olha Tendo foto lá, no tava programa, hein? demorando. Ai, ai, ai. Leonardo Jardim, um técnico que tem boas ideias, que aplica, que tem prática, que tem desenvolvimento de equipe, que tem autoridade, que comanda seus jogadores, que faz a diferença. E eu queria até falar do gol, que eu fiquei em dúvida se não tá bem pedido o gol do Caio Jorge. não é? Mas não vou falar nada, porque a fase é tão ruim que a gente não pode nem reclamar das minúcias A gente tá do escondendo o jogo. rosto lá porque... Ai, não, gente, isso aí dá um azar tremendo, nunca mais, que coisa! Ô, gente, será que é verdade que o Ramon Dias... Será? Palilo e é Palilão e Palilo? Tá no mercado, hein? Vai pro Inter. Palilão e Palilo? Eu já falei antes, Caio Jorge e Caio Roger. É o seguinte, se a coisa tá difícil, se você encarar que o problema e que a sua realidade é o rebaixamento, talvez seja. Nós já perdemos Mas é- o Voivoda, Renata. Ô, Grêmio, liga antes pro Mas é Ramon. impressionante esse cara desviando o foco. Tá desviando o foco. é Não, verdade. para aí, mas é porque ele ganhou de um lado, do melhor amigo do Pedrinho, tá desviando aí foco, ele né? perdeu de outro. Tá desviando Mas daí a foco. conversa dele é com vocês. Oi, muchacho, eu vou chamar o Capelanes, o que você vai dizer? Buenas. Aí, agora sim. Buenas, muchacha. Renata, rapidamente, eu não quero tomar muito tempo do programa, só avisar aí pro Trilcas. O mundo era assim quando o São Paulo ganhou do Galo antes de ontem, tá? Antes do jogo de ontem. Ronaldo tinha cabelo, Marco Aurélio Cunha era alto, você, esse cara não tinha nascido, Ulisses era magro, não tinha vacina da Covid, São Paulo não tinha Copa do Brasil, eu era gordo, o Galo não tinha conquistado os títulos de 21, Hulk não jogava no Galo, Abel Ferreira tava chegando no Palmeiras, eu era conhecido, Fluminense e Botafogo não tinham Libertadores. Esse era o mundo antes da vitória de ontem, né? Do São Paulo. Com time reserva. Me ajuda, gente. Fez nada mais do que obrigação. Para. Claro, ele tá Nossa, pensando no fresou. clássico da Copa do Brasil. Vai ser quente, hein? Galo e Cruzeiro. cara que vai Agora, acontecer. Capelanes.
É com você quer chamar o Capelani? Eu quero, ele tá lá no Allianz Parque São Jorge. Tá bom. Fala aí, Capela! Qual é o lugar? O Allianz Parque São Jorge. Porque lá é o salão de festa do Corinthians, se vocês não estão sabendo. Tá bom. Fala aí, meu amigo! Tá, mas não tem Atlético Paranaense na sua vida? O Furacão, tem o Furacão. É porque a frente fria em São Paulo, sábado tava calor, domingo fez frio. Tá com Então, medo? essa frente fria... Você tá com medo? Tá de fralda já? A frente fria tá aí no Você país, tá de fralda? Né? E nós vamos enfrentar o Furacão lá. Ai, ai, ai. Mas o Corinthians é favorito, lógico, né? Quarta-feira você vai conhecer a força do Furacão. Você falou do Corinthians, Vai, você é Ronaldo, favorito. vem cá. Você, Ronaldo, meu inimiguinho na semana. Mas é bom quando ele manda dando risada, hein, Ronaldo? Vai, vamos Você lá. gostou da piada que o Edu Dracena falou agora há pouco, não? Eu vi. Olha onde ele tá falando isso lá. Olha, ó. Avisa ele que tem TV no barzinho lá na frente. Os caras estão aí perto de você. Pode pegar o Capelãs aí. Só a última entrada no programa, tá? Corre, Capela. Fato é, eu declarei, opinião apenas, que a vitória do Corinthians diante do Vasco no final de semana foi o grande feito da rodada. Foi maravilhoso. Porque o Vasco vinha de um 6-0, aí foi um acidente, perdi pro Juventude, acidente lá em Caxias do Sul. E não é que o Corinthians jogou sério, concentrado. Essa menina da internet, ela é... Não. Com aquele arroz e feijão em dia, né, Cicinho? Temperadinho, bem ajustadinho, um ovinho ali do lado. E deixou o Diniz pé da vida. Isso! Então, 3 pontos e não reclame de Dorival e nem de Félix Torres. Não, você não quer que eu reclame de Félix, jura? Você não quer levar ele pro Inter lá? Já tá cheio do mesmo problema. Você levou o Renan pra lá, lembra? Você ajudou a gente. Agora vem cá, você quer ver a tabela, assim? Só pra dar uma olhadinha. Nem precisa olhar muito. Vamos. Nem olhar muito. Vamos encarar o problema? Ai, meu Deus do céu. Por que eu tô rindo? Ronaldo, você faz as vezes da casa. Você quer a mãozinha? Não, eu tô precisando de uma mãozinha, hein? De um mão, treinador, jogador, presidente. A única coisa boa que eu tenho e sempre terei é torcida, porque a nossa torcida é linda. Agora, de resto... Nossa, tá com a unha quebrada, Você vai ficar com a mão, vai querer o pé, o corpo todo. Não, aí já é demais. Já tem tudo isso aí. E a tabela, Rona? A tabela tá ali, menina Renata. Vamos já passar para o lado 2 da tabela. No 11º. O Corinthians é líder. É líder da segunda página. Líder da... Ai, meu Deus, deixa eu levantar aqui, cara. Eu tava esperando por isso, ó. Mas a gente tem que ser correto aqui também. Nós temos que fazer a coisa certa. Temos que ver a primeira parte da tabela. Que é Flamengo e Ceará. E vamos direto já pro lado B da tabela, que tá começando a criar casco agora, porque tem gente que no final do ano vai acontecer o quê? Esse 13º. Ai. Que vai, ó. Cai em dezembro. Se bater com a mãozinha, bate aqui a mãozinha pra se derrubar. Então tá aqui, ó. Aqui, o Galo... Você quer saber? O quê? Mas vai descer. Vai. Salta, negão, também. Vai descer. Mas vai descer. Vai. E a recuperação do Vitória também, que tá aí, que pode ser hoje, né? Todo mundo tá falando que pode ser hoje. A recuperação do Vitória. Quem tá falando? Quem? Foi a mãozinha. Então tá, vamos falar desse cara, não. Vamos falar do Corinthians. Muito pra nós, se o Vitória ganhar. O Corinthians aconteceu o seguinte, mesmo desfalcado, mesmo tendo uma desordem incrível fora do gramado, agora vai ter uma eleição hoje que, se não der os mares estáveis, aí tem que agarrar no terço. Porque se entrar o Citadini com a corja toda lá, aí vocês estão de sacanagem. Aí é o conselho que tá de sacanagem. Não sou nem eu. Mas vamos falar de futebol. Vamos falar do Biduzinho. Solta o Biduzinho, negão. O Félix Torres, coloca aí, pô. Biduzinho, negão. Isso. O Negrão hoje ele tá meio atrasado, né? É final de semana, né? É o final de semana envolvente, né, Negão? Vai, solta aí, Biduzinho. E foi o nome do jogo junto de quem? Negão. Félix Quem tô Torres. na área, a referência, quem que é? O Yuri Alberto. O Yuri Alberto é a referência porque a molecada chega correndo. Agora, se você deixar o Félix Torres uma referência pra molecada, o que a molecada vai fazer? O quê? Vai ficar aqui, ó. Vai jogar bola, irmão. Você não vai reconhecer o mérito do Dorival Júnior nessa partida? Eu ia fazer isso, menina. Eu tava preparado pra vir aqui hoje e falar, olha, o Dorival Júnior mesmo... O Dorival. Sem passe e tal, sem peça, sem não sei o quê. Mas ele veio numa entrevista falar que nós estamos vendo com olhos embaçados para o Félix Torres. O Félix Torres não joga bola. Ele não joga bola. Mas olha só, o Dorival é o seguinte, quando o Dorival não quer, ele
não tá nem aí. O Hector, ele, ó, deu linha. Se ele não acreditasse no Félix, ele daria a linha também. Mas nem a mãe dele acredita nele. E o Ronaldo, por experiência própria, quando ele acredita num jogador, no futuro esse jogador muitas vezes começa a jogar bola. Foi Alisson de São Paulo, é um exemplo, cara. Não vamos comparar, não vamos comparar. É que não diz vocês dois sincronizados. Vocês estão comparando o Alisson, mas vamos falar a verdade. E falando o Ronaldo quer queimar o Stone. Agora eu pergunto pro Ronaldo. Que tem uns que acreditam em mula sem cabeça, velho. Saci Pererê. O corintiano, tenho certeza. Você que é corintiano, na hora que você viu a escalação do Corinthians, na hora que você viu, você falou, meu Deus do céu. Já era. Garro no banco. E o futebol brasileiro é maravilhoso por isso, né? O Corinthians ali no momento turbulento, então tudo forma a seleção equatoriana lá no seu time. Já tem o Arboleda, você leva o Félix Stone pra tem vocês lá. entrosamento, Leva lá. entrosado, Então, leva pra vocês, velho. Ronaldo, Peraí, não, Sgarbi, de verdade, você tá muito bem. Você foi muito bem nessa comparação. Porque você conhece como poucos o trabalho, não é os detalhes do que o Dorival Júnior faz. Conhece? Cadê a mãozinha? Eu tá aqui. Esse dedo aí, velho. Mas quem pode falar sobre isso, uma pessoa mais neutra, peronomútil, é Chico Garcia. Porque Chico Garcia conhece de perto o que acontece, o sentimento corintiano. Chiquito, você acha que o Dorival tem que dar mais uma chance para o Félix Torres ou é caso irrecuperável? O Ronaldo, lá no Sul, tinha um comentarista colorado, mestre Cláudio Quintana Cabral, já falecido, que tinha uma frase. Não me interessa, muito obrigado. Eu quero ver a vida pra você responder. Você não vem aqui. Você vai entender. Você não vem levantar. Você vai entender. Se eu só me falar de Félix Torres, eu já fico nervoso. Você já vem com livro, com Quintana, com Beirada. Ele dizia o seguinte, Ronaldo, jogador ruim você não pode ter no elenco. Sabe por quê? Porque uma hora ele joga. Aí eu vou até aí. Eu discordo. Eu gosto desse Quintana. Ele era o mestre, Eu discordo disso. Só que ele nunca jogou. Eu discordo disso aí. Eu acho que o Félix é um bom jogador. E Edu, por quê? Edu, defenda a causa. Vai, Edu. Você é zagueiro falando isso. Você pega o Félix Torres, coloca ele num time organizado. Um time preparado. Vai o time. Ele desorganiza, não. Ele vai jogar. Ele vai trabalhar o time organizado. O cara não é tão ruim assim, não, gente. Vai colocar ele pra quê no time organizado? Pelo amor de Deus. Vocês querem uma informação? O Félix Torres foi oferecido ao Flamengo um tempo atrás. E o scout do Flamengo entendeu que ele era insuficiente tecnicamente. Quem estava no scout do Flamengo? Fabinho Soldado, tá? Isso é informação. Mas ele já estava. E aí ele chegou no Corinthians e já estava o Félix Torres, que ele recusou no Flamengo. Tão curioso, parece que o grande problema do Corinthians é o Félix Torres. Irmão, quando o Félix Torres não joga também, o Corinthians sofre gol. Não é assim, cara, não é assim. O problema do Corinthians é muito maior. Ronaldo, olha a escalação do Corinthians ontem. Tem que enaltecer o Dorival aqui, não criticar. Com a escalação do Corinthians que, cara, desculpa, na hora que você viu a escalação, você na hora falou, o Vasco vai ganhar o jogo. O pensamento Você do só mundo. ficou sabendo o resultado pelo jeito Não, seu óbvio que não. Olha a escalação do Corinthians. Não, o Corinthians jogou bem. Mas ele tá falando de O Corinthians jogou antes bem. Eu tô falando de antes. O Corinthians jogou bem, merece. O Vasco da Gama é uma mãe. Mas, ô Chico, aí você Olhem a pensa... liberdade do Matheus Bidu no primeiro gol, do Maicon entrando, do Garro pra chutar no segundo. Chico, é um Vasco que há uma semana meteu 6 no Santos. Mas isso diz mais sobre o Santos do que sobre o Vasco. Mas o Santos ganhou do Cruzeiro e do Flamengo. Mas aí... Há 3 soldadas também. E esse time do Corinthians, que ninguém acreditava antes da partida, que quando você olhava a escalação... Antes da partida. Antes da partida. Eu vou descobrir você. Pode vir, sim, que eu falei. Eu vou descobrir você. Fica... calma, comemora. O que acontece é o seguinte... Muito mais até do que o desempenho que não foi legal do Vasco, que deu chances, oportunidades. O técnico avisou, o técnico mostrou. Só que o técnico ficou tão louco, o Fernando Diniz, que ele deu uma bronca homérica, pública, ele rasgou o jogador Ryan. E sobre o Diniz, alguém aqui no programa alertou. Mas a gente vai ver primeiro a bronca. Olha o que aconteceu ontem em campo. Eu só subi aqui, tô ajudando ali. Não, beleza. Você é lerdo pra caralho. Eu só subi. Pode jogar. Eu só subi. Você tá fudendo, time. Eu só subi. Você não subiu e você não voltou. Vai lá. Não, você foi pro caralho, rapaz. Eu fechei ele no meio. Não foi fechar não, cara. Pra você pressionar. Ô, mano, num tempo desse você vai fazer gol de quê? Você vai dar um contra-ataque. Tá, agora é o seguinte. E rasgado. O Diniz não tá bem, gente. Alguma coisa não tá legal com ele. Não sei se é só o Vasco, enfim. Mas olha só o que já aconteceu há poucos dias com o Diniz e alguém aqui no programa alertou que não era bem assim.
Chega com 6-0 lá em Caxias do Sul e acha que vai repetir o 6-0. Tomou 2-0. Ninguém achou que Por fosse isso que repetir. toda a festa que o Diniz fez tem que ser mais ponderado para pensar no próximo jogo. É verdade, lamenta, E o Abel... Dudu. Ganhou de 6-0, lamenta porque ganhou de 6-0. Tem que chorar na coletiva, Não, Diniz. você tem que chorar na coletiva. Não. Dentro do vestiário você comemora. Lá no campo acho que não é Analista muito legal. de vibração. Até por respeito ao luto do adversário que tomou. Doutor! Aí, doutor. Respeito ao luto do adversário que perdeu. Não pode comemorar. Então, quando vocês meteram 4-0 na gente, o senhor chorou no título da Libertadores? Aquele título roubado. Que legal que você falou até isso. o cavanhaque, né, doutor? Que legal que você falou isso. É uma contradição. Uma incoerência foi detectada no programa. Quando é pro São Paulo, pode comemorar e dane-se o luto do outro. Mas é pro Diniz e pro Santos, não comemorar, doutor. Espera um pouquinho. Faça Aí favor. você vê como você fala bobagem. Vamos lá. O São Paulo ganhou a Libertadores. Roubado, doutor! O Vasco ganhou. Nada, ganhou um jogo. 3 pontos, saiu da zona de rebaixamento. Um jogo. Que tira da zona de rebaixamento. Ganhou um jogo. E não vale, então, ganhar o jogo. Vale. Não vale. Vale, comemora com seus atletas no vestiário, fica feliz no lá vestiário, e tal. fora não pode. Como comandante não deveria. Só uma coisinha. Fez 6-0 com toda a autoridade e merecimento pra cima do Santos, mas já tomou 5 gols em 2 partidas. Renata, esse comentário que eu fiz, jantou, almoçou. eu já vivi muitas vitórias marcantes e uma coisa que o brasileiro, especialmente o jogador brasileiro, o público, ele quer carregar a vitória anterior para o jogo da frente. Isso não existe. O jogo termina ali, acabou, vai começar outro e não tem nada a ver com o anterior. E as pessoas ficam carregando a euforia de um jogo anterior para o próximo. Então, era claro que haveria o relaxamento do Vasco, claro que contagiou esse 6-0 para as partidas seguintes. E eu alertei, não ganha do Juventude, óbvio, não imaginaria que o Corinthians vencesse o Vasco lá. Mas era certo que o Vasco iria se inflar muito, muito orgulho. O Diniz, na minha opinião, não soube comandar esse 6-0 para os jogos seguintes e deu no que deu. Então, euforia menor, porque quando você ganha campeonato, você comemora. Ganha jogo, você vai para casa feliz, e só isso. E a derrota, hein? Porque tem gente aqui que está sofrendo com derrota, doutor. Derrota Não sei é o que é. Ela fica carregando a derrota para frente, ela esquece que ganhou. Também não pode. Que foi Não, campeão eu não gaúcha. carrego. Quem carrega são os jogadores do Inter. Foi campeão desclassificação, gaúcha, não é derrota. Ai, Ronaldão, você tem um outro assunto pra gente mudar a vibe? Ai, o caminho, gente. O caminho. Eu não sei, não é só o Diniz que tá nervoso, não, no futebol brasileiro, hein? Que tristeza, que fase horrorosa. Calma que você só tem um ponto na frente também. E eu tenho um jogo a menos. Mas tem que comemorar, lógico. Eu também comemoraria. Vamos pro YouTube. Ai, que tristeza. Olha, o que ainda está em pauta por aqui, estamos conversando, inclusive, é sobre esse rompante do Diniz. É certo, é exagero, vale, não vale? E aí, Sgarbi? Aqui eu vejo eu tenho que tomar cuidado até com a palavra, mas eu vejo um exagero muito grande na repercussão disso. E, nossa, meu Deus, o Diniz deu uma bronca pública. Cara, o cara é treinador de um time. Ele, querendo ou não, é comandante do jogador. Ele treinou o jogador a semana inteira para o jogador fazer algo. E o jogador não fez algo. Pô, se o cara não der bronca ali, pro cara talvez evoluir naquele momento, ele vai dar bronca quando? Então eu vejo um exagero. Nossa, o Diniz não poderia ter gritado. Pô, cara, o cara é chefe dele ali no momento. Treinador, o cara não fez o que ele pediu antes do jogo. Desculpa, por exemplo, se eu tô com um ponto aqui, eu falo alguma besteira, o chefe vai falar... Não tem limite, não tem limite isso. Esse jeito de falar com o jogador... Mas aí é o perfil dele, assim, na hora explosiva. Ele tá numa sensação ali no momento, jogando em casa, perdendo o jogo pro Corinthians. Eu não consigo julgar o Diniz da forma que julgo, de nossa, ele não pode fazer isso, que é absurdo. Pra mim não é assim. Na minha opinião, o jogador, ele é pago com o salário do clube, claro, pra fazer algo que o treinador impôs pra ele. Se é correto ou não, aí é outro ponto. Só que eu acho que gera uma questão assim que... Eu não concordo. Nós temos um Diniz entre a gente, viu? Tá aqui, ó, no ponto. Tá gritando com você aí? 15... Fica aqui. Já vão aquecendo Cicinho, Sgarbi, Marco e Everton, porque o próximo assunto é a vitória do São Paulo para cima do Atlético Mineiro. No apagar das luzes do Domingão. Não foi sorte. O São Paulo foi lá, interessado no jogo, ganhou do Galo, 3 pontos na tabela e no Brasileirão, merecendo elogios.
Renato, o São Paulo mantém, né, o bom momento e a identificação que o Crespo está trazendo para essa equipe, né? O São Paulo reafirma aquilo que acabei falando no primeiro bloco, que o São Paulo ainda não tem esse articulador, aquele camisa 10 que leva a bola até os atacantes e está buscando nos seus meio-campistas. Mas você estava mais animado no primeiro bloco falando do São Paulo. Agora você desanimou? Vai ser campeão. O São Paulo é isso aí. São Paulo é isso. Você quer o quê? Que eu pulo? Porque você tá doido mesmo, velho. Não, eu sou um cara assim... Eu peguei a etiqueta do Crespo, então assim, nós vamos... Olha, elegante. Elegante. Não vou ser um doido igual o Ronaldo comentando aqui, porque tá em 11º primeiro. Por exemplo, subir num cadeirão na segunda rodada, como líder do campeonato? Você acha que é tipo um exagero, assim? Não, eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo. Não é puxar saco, não. A questão, assim, é aproveitar o momento. Por isso, o São Paulo tá vivendo um momento bacana. O Crespo está nos deixando cresponizado. A galera tá entrando em campo, assim, jogando leve. Se bem que o Atlético Mineiro também não esboçou reação nenhuma, né? Então, assim, pra azar do Everton. Foi um panda? Não. Você quer conversar diretamente com ele, Cicinho? Já troca uma ideia com ele direto. Vem um galo rouco. Não vem aquele galo empolgado que bate assim, ó. Olha o semblante, ele é todo cheio de graça com os outros, mas na hora que acorda, aperta, é diferente, Everton. Taca! Sem chorar, hein? Mandamos taca. Renato, deixa eu te dar uma ideia aqui. Cicinho, deixa eu te dar uma ideia aqui, meu irmão. Você viu aqui a lista, né? Que eu li. O mundo era assim quando o São Paulo ganhou do Atlético pela última vez, né? De lá pra cá, muita coisa mudou. Né? Eu era magro. O Ulisses era... Eu era gordo, Senta aqui lá, vem com o velho. Eu era magro. Ao contrário. O Ulisses era magro. Tá zureta. O Atlético tem um problema muito grave de organização. Pronto. Ou da falta dela. Começou a desculpa. O Atlético é um time que compete muito. Pô, Ronaldo, o assunto é entre mim e Cicinho. Fica na sua aí. Você não foi chamado. Portanto, não pode falar o que eu tô dizendo. Só quero ouvir a desculpa. São Paulo e Atlético. O Corinthians contra o Vasco já foi. Então, deixa eu voltar aqui. Então, é o seguinte, Cicinho. Diga. Não compete. O Atlético tem dificuldade, falta organização, o trabalho do Cuca ainda não entrou. Foram 2 vitórias só fora de casa, cara. 2 vitórias fora de casa. E outra coisa, Cicinho, vocês ganharam do Atlético aí, meu irmão, no Morumbi. O Atlético perdeu pra baba do... O Grêmio é uma baba. Não tô falando da instituição, não. Tô falando do time. O time é horrível. Vem aqui, meteu 3-1 no Atlético. Vocês estão se enchendo de razão aí pra festejar e ter ganhado dos reservas do Atlético. Então, pera lá. Não fez mais do que obrigação, irmão. Posso fazer um pedido rapidinho pra produção? Claro. Se conseguir colocar a legenda na fala do Everton, que tá em choro, não tô conseguindo entender. Eu entendo essa língua dele, só Gente, chora. ele tá afetado. De verdade, eu conheço. Sério, Everton, acontece. Olha, eu já tô... Não, eu nunca vou me acostumar com derrota, mas infelizmente existe. Chorão, fica chorando aí. Tomou uma aula do São Paulo, irmão. Ferrarese jogando muito. Aqui, ó. O time do São Paulo voando. Baixamos a crista do Galo. O Galo dá um pezinho, ó. Cici, acorda o Galo aí, Cici, acorda o Galo. Acorda, menino. Acorda, menino. Aqueles galos que cantam. Eu tô vendo aqui, aqueles galos velhos que cantam na área errada. Todo mundo perdeu a hora aqui. 7ª posição. Everton. 21 jogos, 2 a mais que o Atlético. Para. Eu só quero saber uma coisinha objetiva, rápida e rasteira. Fala Quem que eu passa discuto. na Copa do Brasil, Galo ou Cruzeiro? Renata, presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu preciso de mais uns dias pra pensar. Marco Aurélio Cunha saiu pela tangente, rapidinho. Ô, Marco, você tem alguma coisa pra dizer? Você que analisa, como é que você sempre fala? Você assiste ao jogo, não é? Você é uma pessoa que vê o futebol de uma maneira diferente. Olha, eu vi um Galo inexpressivo. É isso que eu posso falar. Um Galo inexpressivo, que teve um chute, uma bola na trave no fim, quando o jogo já estava perdido, vi desorganizada a defesa. Tá falando a verdade. Eu não vi nada. O Galo tem penado? E sabe que eu sou amigo do Cuca, gosto do Cuca, mas eu não vi nada nesse jogo. Não sei se por falta de alguns jogadores importantes. O Hulk é meio time. Lianco, então, né, o Lianco foi também nosso jogador. Também, Marco, é a mesma coisa. Foi nosso jogador também, o Lianco, um pouco agressivo demais, na minha opinião. Ele jogava mais no São Paulo do que está jogando agora.
tá muito violento. Se eu puder Sérgio dar um conselho Ramos brasileiro. o Ianco, menos o Ianco, vai mais na bola, menos pontapé. Eu gosto muito dele, mas é um Não, jogador tem que ir na bola coisa nenhuma, não. Da medalhinha pra baixo é tudo canela. isso Time não é fronha. Tem que aprender com o Ian. tamanco, não era Se o Ianco, Atlético era tivesse tamanco, 5 que ele dava cada Iancos, não tamancada tá no nos caras, jeito que tá. doutor. Eu vou te dizer uma coisa, tá, Marco? Zagueiro. A coisa mais grave que muita gente ainda não pensou. Ano passado, na mesma rodada, o Atlético tinha 4 pontos a mais e no final você viu que foi definir contra o time do Capelanes na última rodada para safar do rebaixamento. Aí tava salvo, né? Aí Aí tava salvo. Mas eu acho que o São Paulo jogou muito bem, o Crespo está num nível ótimo de tranquilidade, serenidade, elegância. Então, parabéns pro time do Crespo. Dá pra sonhar, doutor? Olha, Depende. gente, Sonhar Marco com Aurélio quê? Cunha, muito comedido. Não se deixou afetar nem pelo Sgarbi, nem pelo Cicinho. Tem que ser mais soberbo, doutor. Tem que ser mais soberbo. Não, mas tem que ser rápida porque Fazer o uma Chico perguntinha. Garcia está no Uma chão. perguntinha rápida pro Everton. Vem cá. Quem vai passar aí na Copa do Brasil na quarta-feira? A perguntinha é séria para você responder. Vai, responde. Quarta ninguém ainda, né? Ô, Ronaldo, para início de conversa, na quarta-feira classifica ninguém, né? Não sei se você está sabendo que é só o primeiro jogo da decisão. É um 4 tá no Mineirão na semana seguinte, né? O Cruzeiro é muito favorito. Verdade. Agora, eu espero mais uns dias para eu te falar quem vai passar. Aliás, eu já falei aqui, vocês não prestaram atenção. Eu falo pra mas eu você, desfalei maior agora. de Minas. Quer dizer que o Vai Atlético passar está o maior de jogando, Minas. eu realmente estou surpreso. Tá de fralda. Estou surpreso. E se passar o maior de Minas, conforme você está dizendo, sabe com quem que ele pode enfrentar nas semifinais? Quem? Sabe quem ele pode enfrentar? O seu Corinthians, que é a Então última venha. vez que cruzou com o Corinthians, o final dessa história você já sabe, né? É isso aí, venha. Pelo menos essa eu vou acompanhar de camarote. Você vai torcer pro Corinthians. Eu não vou torcer pra ninguém, eu vou torcer pelo bom futebol. Você quer da internet. O YouTube, continuar com a Série A no radar. Hoje tem dia de convocação, seleção brasileira, tá movimentada segunda-feira. Movimentada segunda-feira que o líder joga contra o Vitória e o Palmeiras, que pode voltar a ser vice-líder, enfrenta o Lanterna Sport. Edu Dracena, hoje pra você, qual é o grau de dificuldade da partida? Porque o Sport empatou com São Paulo, ganhou do Grêmio. Não é parâmetro não, viu? Acho que tem que ter um respeito, porque do outro lado tem profissionais que lutam tanto quanto o pessoal do Palmeiras. Então tem que respeitar, e o respeito é jogando o quê? Jogando bem, com seriedade, fazendo os gols que tiver oportunidade. Então acho que é isso que tem que fazer o Palmeiras. É claro que você pegando lanterna da competição, o favoritismo é do Palmeiras, porque tem que ganhar até mesmo para ficar ali entre os primeiros. Então eu acredito muito que a seriedade vai entrar em campo hoje com os jogadores que o Abel colocar em campo, porque o Palmeiras precisa dos 3 pontos. Olha, Edu Dracena já disse, tem que olhar para o adversário, tem que respeitar e com calma. Agora, para o Palmeiras é um resultado importante, porque voltaria a ser o vice-líder, tem jogos a menos do que o Cruzeiro, é um time que pode incomodar no Brasileiro. E hoje, na minha opinião, é uma partida fundamental, hein, Capela? Mas o capitão Edu Dracena, ou você tá com a gente ou você não... Você tem que saber, você tá aqui ou você tá ali, irmão. Porque esse discurso aí, discurso de boleiro ainda. Não, veja só, vamos lá buscar os 3 pontos, tem que respeitar o adversário, que existem profissionais. Que é isso, rapaz? O que é isso? Aqui é Palmeiras, velho. Você tá louca? Tá louco? Onde já se viu esse negócio? O Palmeiras é favoritaço, o Palmeiras ganha o jogo, o Palmeiras está 4 jogos sem perder, mas o Sport também está 5, mas vem de 4 empates e 1 vitória. E outra, vitória contra o Grêmio também, não vai empatar, Chico, porque o Sport só ganha do Grêmio, que também vocês são fregueses dos homens aí. E outra coisa, o Aníbal não joga, tem Emiliano Martínez, Evangelista, tem Maurício, Vitor Roque, Flaco Lopes, aqui é palestra, irmão, o Palmeiras vai passar por cima, ó, esse jogo, ó, teta! Tá bom, tem que respeitar, Capelanes. Do outro lado tem profissionais. Respeitar, vai pra cima dos caras, Edu. Para isso é que eu falei, aí, Maria Mole, rapaz. Vai pra cima dos caras, velho. Onde o respeito é dentro do campo, fazendo gols.
É isso, morrendo de medo dos Você que caras, joga, você que joga aí na Várzea, você sabe disso. Ganhou um jogo só. Você tá morrendo de medo. Onde já se viu, rapaz? sabe disso. Para aí, Você tá Chico com medo Garcia. do esporte, imagina na Libertadores contra o River Plate. Há uma capela. O Chico Garcia tem uma informação. Qual é, Chico? O Andréas Pereira estava esperando um contato do Flamengo, inclusive com pessoas do Flamengo prometendo a ele um investimento. Por isso que na outra janela ele não veio ao Palmeiras. Ele estava esperando e ficou até um pouco decepcionado porque o Flamengo investiu 100 milhões de euros aí na última janela e não foi atrás dele. E aí dessa vez ele considerou, ele falou assim, bom, se o Flamengo não está pensando em mim, né, vou pegar essa grande oportunidade que é o Palmeiras. Por isso que na outra oportunidade, ele não veio, ele não queria vir, ele estava esperando realmente pelo Flamengo, até pela identificação que ele criou com alguns torcedores. Por isso que dessa vez ele o palmeirense adora o Andréas Pereira, porque ele também foi decisivo Tá na numa história. Libertadores pro lado palmeirense. Agora é a favor. E agora ele vem para esse lado definitivamente. Grande Agora jogador. é um jogador muito acima da média. Não só porque estava na Premier League, mas tem muito talento. A gente acompanhando de perto no Flamengo. É um jogador que hoje o Palmeiras não tem. E se ele realmente fechar e vier pensando em Libertadores e Campeonato Brasileiro, é um ótimo acréscimo, Sgarbi, pro Verdão. Copa do Brasil já não dá mais. mais. O Palmeiras precisa de mais, tá na Libertadores, quando é que seu time tá. O Palmeiras Passeando precisa... de novo. O Palmeiras precisa... já tem 3, né, Bahia? O seu time tem uma. Mas passeando. o Palmeiras precisa muito, aliás, de um jogador pra substituir o Rios, né? E é o André... as características são muito parecidas, assim. Um cara que sabe defender, mas também pisa na área, sabe fazer gols. Nível seleção brasileira. E eu achei o cara barato, tá viu? Tá louco, joga muito. O cara chega pra... Nossa 15 senhora. de euros? E um jogador que vem para ser titular, Renata. Não é uma aposta. Esquece. Como foi aos outros isso. jogadores. O Abel? Não, chega, já coloca a camisa. E coloca a amarelinha, viu? Não, com o Abel não vai ser, já não. Vem, já veste a amarelinha, tá? Olha aqui. segundos. O Abel vai chegar e jogar? Vai nada. Vai. Olha, não sei não, hein? Acho que sim. Voltamos. Fala que não. Para o São Paulo. Mas antes, o calendário brasileiro mudou, minha gente. Agora, o Brasileirão termina antes, a Copa do Brasil vai quase até o Natal. Que loucura. A CBF está de olho no futuro. Carlo Ancelotti anuncia hoje os convocados para as últimas rodadas das eliminatórias. Enquanto isso, a entidade também cumpre a promessa de ajustar o calendário da temporada 2025. Vem reformulação no calendário nacional do futebol brasileiro. É necessário, é devido. As mudanças foram anunciadas nesse final de semana. As últimas rodadas do Campeonato Brasileiro foram antecipadas. As datas que seriam para semifinais e decisão da Copa do Brasil foram disponibilizadas para a reta final da Série A. Com isso, a última rodada do Brasileirão mudou de 21 para 7 de dezembro. Já as partidas finais do torneio de mata-mata vão acontecer depois do Campeonato Brasileiro. A decisão da Copa do Brasil será em 21 de dezembro. A mudança no calendário foi possível porque não há mais clubes simultaneamente na Libertadores e na Copa do Brasil. A alteração anunciada pela CBF foi porque se um brasileiro for campeão da Libertadores, esse time vai ter um compromisso no dia 10 de dezembro pela Copa Intercontinental contra o Cruz Azul do México. As novidades acontecem para ajustar o Brasileirão e já repercutiram. O Palmeiras teve uma reação positiva. Em nota, disse que, diante deste difícil contexto apresentado, compreende e respeita as alterações divulgadas no sábado pela CBF. O São Paulo também. Há pouco, o clube afirmou em nota que vê benefícios com o adiamento do término do campeonato nacional. O tricolor completou ainda dizendo que o campeão do torneio continental terá mais tempo para treinar para o Mundial, enquanto as demais equipes poderão já iniciar o período de férias. Já o Flamengo se sentiu prejudicado. O time esperava ter semanas livres na reta final do Brasileirão e da Libertadores. A diretoria entende que a mudança favorece o Cruzeiro, time que também disputa o título do Campeonato Nacional, mas que não tem mais torneios sul-americanos para disputar. Por isso, o clube mineiro teria mais tempo de descanso. O Flamengo deve divulgar uma nota hoje, depois da partida contra o Vitória, no Maracanã. O calendário do futebol brasileiro é sempre um quebra-cabeça e a CBF continua de olho no futuro.
A nossa equipe técnica está trabalhando para ajustar da melhor forma possível o calendário de 2026. Olha, uma notícia bem ruim para o São Paulo, apesar do Capelanes estar no Allianz Parque. A notícia do tricolor paulista. Capela. É, informação complicada e dando sempre o devido crédito. Gabriel Sá, um abraço para ele. Arquibancada Tricolor acaba de divulgar que o São Paulo, nesta manhã, atenção, viu, Ronaldo? Sofreu um transfer ban pela FIFA, pela falta de pagamento de uma das parcelas do Bobadilha junto ao Cerro Porteño. Agora a diretoria do São Paulo está tentando se reunir com o Cerro para que eles possam articular e ver a forma mais rápida desse pagamento acontecer, para que esse transfer ban saia o mais rápido possível. Não é só o Corinthians não, viu, Renata? Que coisa, hein? Esse final de janela vai ser tenso, ninguém podendo contratar. E olha que... Como é que é, negão? Não, ai, porque só é o aqui, só o Corinthians. O que é? Fala aí, negrão, vai. Não, ai, plata. Não há plata, não há plata. Daqui a pouco é o Inter, e aí, Cicinho, você quer falar alguma coisa? Concorrência é quem deve mais. Não há plata. Aí se é o Corinthians, e aí, Marco, você quer falar alguma coisa, Marco? Eu falo, a gestão financeira do São Paulo é uma catástrofe. E o Conselho não dá bola para isso. Tá igual no Corinthians, doutor. Porque vai ter transfer, vai sair, doutor. Não, assim como no Corinthians, é absurdo um clube brasileiro... Não, fala do São Paulo, velho. Não. Ô, Ronaldo, mas eu tô falando, tem que ser eu, quando vai ao Corinthians aqui, eu falo a mesma coisa. É um absurdo um clube brasileiro. O Corinthians é o Corinthians, velho. É um absurdo o clube aparecer na FIFA. É um absurdo aparecer com transfer ban. É um absurdo a diretoria deixar chegar nesse ponto. Absurdo. Uma hora ninguém vai pagar ninguém mais no futebol se não derem um basta nisso. Logo, não é? Edu! É isso. Não dá tempo de palpite? Hoje é aniversário do Paulo Autuori. Parabéns, João Pinto. Acabou. Parabéns, Paulo. Amanhã a gente volta com a repercussão do jogo do Palmeiras com o esporte e também Flamengo e Vitória. Valeu! E Seleção Brasileira tem convocação logo mais. O Neto tá chegando com os donos da bola. Uma boa, uma excelente semana pra todo mundo.